Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Terapia. Esse podcast que ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Então já vem, se conecta com a gente, já deixa seu like, comenta, compartilha com o mais pessoas possível, porque esse assunto é muito importante, nós temos que falar, ele é muito pertinente. E para que não fique somente nas minhas palavras, convidei aqui a dona Karen Cristine, por favor se apresente, fale quem você é, o porquê que você está aqui, siga aí. Bom, então eu queria agradecer o convite, né? Eu sou Karen, sou psicóloga, mas falando de um lado mais pessoal, sou de Mauá, sou canceriana. Mauaense, canceriana. Moro com meu irmão atualmente, gosto de assistir série no tempo livre. Minha série preferida é How I Met Your Mother. Sim. Maravilhosa, e acho que é isso. Bacana. Existe sempre uma polarização. Quando você assiste você deixa o outro, né? Existe polarização exatamente nessas duas séries que eu vou falar. Do How I Met Your Mother que você disse e do Friends. Sim. Você gosta de Friends também ou você só gosta de How I Met Your Mother? Qual que é o seu lado? Meu lado é só How I Met Your Mother, sempre. Você não gosta do outro tipo nenhum? Não, eu já assisti, mas eu não acho muita graça, assim, não é, eu nunca acompanhei, vi de forma solta. Você não gosta do Joey? Não acho engraçado, não consigo. Vai começar a ter haters. É uma guerra, né, uma guerra. Você vai começar a ter haters a partir de agora. Se bem que eu acho que até gosto. Você gosta? Até que gosto um pouco. Passou, né? Sim. Então, é porque o pessoal tem essa, né? Tipo, se você gosta de um, gosta de outro. Eu assisti as duas e gosto das duas. Sim. Né? A primeira que eu assisti foi How I Met Your Mother. Muito bom, tipo... Meu Deus, tipo... É muito, muito bom. E aí eu assisti Friends depois de um tempo. Eu tava com aquele preconceito de todo How I Met Your Moriano. Novo conceito. Tava com aquele preconceito, tipo, é zoado e tal. Só que depois me pegou, né? Eu gostei dos dois, tipo... Consigo achar graça nos dois. Sim. É muito bom, então... Mas qual que é o personagem que você mais gosta assim, de How I Met Your Mother? Só um ponto, né? O do Friends é bom que sempre tem camiseta, caneca, só do Friends. Você não acha de outras coisas? Tem sim. Enfim. Mas meu personagem favorito é o Barney. Eu vivo mudando, né? Porque eu assisti várias vezes. Sim. Todas as temporadas. A temporada é 1. Mas por enquanto é o Barney. O Ted, eu adoro ele, assim, me identifico, mas às vezes acho ele meio trouxinha. Ele é. Ele é. Infelizmente. Eu até tinha feito algumas análises de cada personagem lá. Acho que eu fiz o How I Met Your Mother todo. Sim. Acho que foi todo. Eu comecei a fazer de Friends e eu parei alguns. Mas eu fiz a análise de cada um e a gente começa a ver de lado psicológico da coisa, né? Porque quando a gente assiste, a gente vai assistir de um modo totalmente neutro. Tipo, só quero me divertir aqui, rachar o bico e acabou, né? Sim. Só que aí eu fiz as análises e falei, caramba, olha só o Barney, olha só o Ted Mosby. O Barney, com certeza, de longe, né? Você já viu? Ele problemas ele tem lá, né? Aquela questão do pai, etc. Mas, por exemplo, o Ted eu nunca tinha visto que tinha um certo machismo nele, né? De ele querer achar a mulher perfeita, parará, e por isso que ele ficava vagando tanto, procurando como eu conheci sua mãe, tipo, porque ele procurava a mulher perfeita e, no final, entende-se que não tem mulher perfeita. Que essa mulher perfeita, spoiler pra quem não assistiu, azar. Já vai ter essa série. É verdade. Azar. É a Robin, né? Sim. E aí, tipo, ela não é a perfeita, mas é a perfeita para os moldes dele. Não existe isso. Eu ignoro esse último episódio. Foi assim, a última temporada foi muito ruim. Sim. Vamos concordar, né? Foi muito ruim. Ficou naquele limbo de casamento chato pra caramba. Uma né? temporada toda só nisso. Que ódio. E aí eu finjo que o último episódio nunca existiu. É porque foi muito ruim, né? Nossa, eu também... Me frustrou o último episódio. É muito frustrante. Eu terminei meio triste. Sim. Acho que todo mundo que assiste, tipo, termina meio triste. Tipo, mano, toda a série fica triste, mas... Sim. É que foi tão decepcionante. É igual que o final de Game of Thrones também. Assistiu? Não, isso eu não assisti. O último episódio é ruim também. Não liga pra isso, tá? Tá bom. Não liga pra isso. Mas enfim, agora eu vou falar da parte mais profissional, né? Sim. Geralmente eu pergunto pro pessoal que vem aqui, que costuma ser psicólogos, eu pergunto o motivo que fez com que escolhesse a psicologia e tal. E a galera sempre vai no lado de, eu escolhi porque eu gosto de escutar pessoas e tal. Eu, por exemplo, fui uma das pessoas que eu gostava de ouvir as pessoas, né? E aí eu entendi que psicologia fazia sentido. Depois eu entendi que não é só escutar as pessoas, tem coisas que a gente aprende na psicologia. Mas foi um dos meus, entre aspas, gatilhos para seguir esse caminho. Qual foi o seu? Sim. E essa pergunta é difícil porque a gente
escuta ela desde o primeiro ano de faculdade, né? Até a professora perguntava, não sei você, assim, na por sua que você inserção. escolheu? Eles perguntavam, a gente fez na mesma faculdade, eles perguntavam. Sim, por que você escolheu? Não sei, mentira, né? Mas tinha também essa ideia, lógico, de ajudar as pessoas, depois a gente vê que não é tão assim, né? Só esse lado bonito. Não é só good vibes. Né? Mas acho que tem um pouco da minha personalidade, de, poxa, gostar de escutar, enfim, querer ajudar. E tem um contexto religioso, né? Que eu cresci, e aí tinha esse trabalho mais social, comunitário. E falei, poxa, quero trabalhar nesse caminho. Sim. E aí, quando eu tinha 14 anos, fiz um trabalho de escola. Qual profissão você quer seguir? A primeira opção era serviço social. Sim. Bom, falei, gostei dessa área, enfim. Mas quando entrei no ensino médio, pesquisando, tipo, de forma racional, a grade, falei, não vai dar, né? Tem uma burocracia, tem leis que acho que eu não vou curtir. É porque o serviço social ele é muito mais ligado à questão de direitos, né? Os Sim. direitos do cidadão e tal, etc. Porque, não vamos desmerecer, obviamente, a Gislaine veio aqui e deu uma aula para nós sobre isso. Mas, por exemplo, é muito mais sobre os direitos que nós temos e a gente não sabe quais são. Sim. Né? Porque a gente não lê a Constituição Federal. Né? Eu acho engraçado que o meu sogro, ele tem a Constituição em casa. Sim. E ele faz questão, às vezes, de pegar e ler alguma coisa. Por quê? Porque a gente não lê, você sabe. As pessoas nem sabem que tem uma Constituição Federal. Né? Mas não sabe que tem o direito, né? Tá lá, os direitos e deveres. Você tem vários direitos e a pessoa não tem essa ideia de que tem esses direitos. E talvez por isso que você talvez não se identificou. Apesar de não ter me identificado, depois eu até brinco, né? Porque hoje eu caí na psicologia social. Eu caí na psicologia social. Mas naquele primeiro momento... Não era hora. Não era hora. Não era hora de você fazer serviço social. E aí, eu fui pesquisando. A segunda opção era psicologia. E aí também vendo algumas referências, tipo... poxa, esse pastor aqui, ele também é psicólogo. Enfim, gostei. Quero seguir nesse caminho. Escolhi psicologia. Perfeito. Aí, bom, e segui. E é isso. Segui. Perfeito. A gente sempre busca referência, né? Você encontrou nesse pastor aí uma referência de psicologia. Só que sempre, tipo, nós vamos meio que refazendo as nossas referências, né? Sim. Por exemplo, na faculdade. Isso acontece muito. A gente desmistifica muita coisa, né? Muita coisa que a gente aprendeu. A gente vai... Não sei se você lembra disso. Nem lembro também que professor falou isso pra você, ou você falou pra você. Mas eu lembro que o professor falou pra mim, assim, de uma professora, que era a maioria. De cristalização e descristalização. Tinha esse processo de você cristalizar algo, né? Ou criar uma crença e descristalizar e tipo, desfazer e refazer de novo, né? Está nesse processo o tempo inteiro. E acontece. Sim. Você pensa em desistir? E aí é interessante porque a religião, ela tanto me ajudou a pensar em qual profissão, acho que em qual profissão seguir. Impulsionou, né? Impulsionou, como também dificultou. Quando você fala desistir, acho que a maior dificuldade foi para começar. Esse embate, poxa, será que é certo aqui entrar nesse campo da psicologia, né? Porque na igreja às vezes parece, olha, depressão é falta de Deus, tal. Sim. E você vai para um campo que não vai falar isso. Sim, vai falar que é doença que tem que ser tratada. Sim. Acho que é um tabu muito grande que ainda existe nas igrejas, né? É um tabu muito forte, não é, assim, a parte boa é que muitas igrejas já estão pensando diferente, já levam isso, por exemplo, eu vejo muitas igrejas que trabalham essa questão mais de modo social, por exemplo, tem psicólogos na igreja, a pessoa atende de forma social, etc. Sim. Estão desmistificando isso. É que demora um pouco e não vão ser todas as igrejas, mas sim, de modo geral, a igreja, às vezes vê isso como, sei lá, algum tipo de algo demoníaco, algo do tipo, e não entende isso como uma patologia que deve ser tratada. Sim. Só que a gente entende que a psicologia, por mais que ela tenha ligações com a religião em alguns momentos, ela anda muito mais fora, muito mais longe do que próximo. Alguns momentos se inclinam ali, né, se aproximam, mas nunca, a maioria dos momentos nunca estão juntos, né? Sim. E muda, né? Atualmente, a religião ela não influencia mais na... Hoje não mais. Já é dissociado já. Sim. Mas na minha vida pessoal, nesse primeiro momento de entrada, era muito forte. E eu fiquei, poxa, o que é certo, o que é errado? Depois, iniciei e pensar em desistir, não pensei de fato.
Mas, por exemplo, tem a questão familiar, né? Ó, você não vai se sustentar, não vai ganhar dinheiro. Por quê, né? Porque a psicologia, até antes da pandemia, até um Sim. pouco antes, era muito malquista, então muito mal vista, e as pessoas não queriam, né? Fazer, não, dá dinheiro, psicólogo vai pro RH. Sim. Psicólogo vai pro RH, pô, porque é onde dá dinheiro, carteira assinada, para lá, é mais ou menos assim. Só que a gente entendeu e viu, né, que tipo, na pandemia as coisas mudaram, né? Depois da pandemia deu um boom. E também a psicologia de uns tempos pra cá tem sido mais vista, né? Saúde mental tem sido falado. Sim, bem mais. E aí, por exemplo, a minha mãe, que era bem contrária a fazer psicologia, hoje em dia ela apoia, né? Fala, nossa, é importante mesmo o seu trabalho. Então teve essa mudança, acho que a pandemia ajudou também bastante. Essa mudança. Não, isso é bom, maravilhoso. Com certeza. Porque trouxe essa mudança, trouxe essa compreensão de que é necessário. As coisas têm mudado, né? Sinto ventos melhores. Somos otimistas. Somos otimistas para um bom caminho, né? Sim. Eu até lembro que na época da pandemia eu sempre falava para os meus pacientes, vamos ser otimistas, que isso logo vai passar. O tempo inteiro, né? Tentava não entrar naquela onda de psicologia, de positividade tóxica, mas tipo, vamos entender que cada dia que passa as coisas vão, por exemplo, a questão da... Todo dia que passava, o pessoal avançava nos estudos da vacina, por exemplo. Sim. Então, vamos pensar assim para a gente não enviese para um lado mais ansioso, né? Sim. Mas vamos falar agora do assunto mais importante, talvez, desse podcast, o assunto que eu te chamei aqui, né? Sim. Quero entender, assim, você falou que fez psicologia, queria entrar na área social, acabou entrando, o destino, você decidiu ir por esse caminho de psicologia mais social, mas ainda mais ligado na questão étnico-racial. Sim. Explique por que você decidiu ir por esse caminho, o que te fez ir para esse caminho, o que te chamou a atenção, o que eu tenho que ir por esse caminho aqui, que é o melhor para mim hoje. O que foi que instalou em você, opa, isso aqui é para mim. Tá. Bom, eu acho que aí tem que voltar um pouquinho na graduação. Sim. Porque na graduação, acho que lá pro 4º ano já tinha um viés mais social. Então, as disciplinas que ninguém gostava. Então, você gostava da Marlene? Sim. Então, você gostava da quando da outra, meu Deus do céu. Vamos lembrar o nome da Professora Glaze. Glaze. Opa, adorava as Eu disciplinas. odiava a Glaze. Nada contra você, mas eu odiava a sua matéria. Porque eu tentava entender e não conseguia. Sim. Velho. Eu passei por misericórdia dela, certeza. Ela, tipo, teve misericórdia. Foi lá não, pedindo, por coitado favor. desse menino, deixa eu passar ele. Ele tá tentando, eu percebo que ele tá tentando. Acho que ela pensou isso. E eu adorava as aulas dela. Da Marlene, eu lembro que teve supervisão e ninguém curtia, eu gostava. Marca. Sim, e aí, né, pra quem não conhece, eram disciplinas que falavam sobre CRAS, CREAS, né, serviços de assistência social, então, que perpassava um pouquinho nos assuntos, assim, da população em vulnerabilidade social, né, população negra, e, enfim, acho que não falava tanto da população LGBT, população com deficiência, mas era o olhar mais social que tinha ali naquele momento. Vulnerabilidade e a galera voltado mais à questão do racial. Sim. E aí, beleza, mas até então eu não tinha uma compreensão do viés étnico-racial. Era assim, uma questão de classe só. Sim, era muito mais sobre vulnerabilidade, eu lembro bem. Vulnerabilidade social, econômica. Sim. E aí, mas eu já gostava, já era algo que eu me identificava. E quando eu saí da graduação, nesse momento da pandemia, eu peguei muito pra participar de grupo de estudo, enfim. E aí eu passei por um processo de me perceber como uma pessoa negra. Porque até então vivia bem, como parda que sou, mas não me colocando. Posso te interromper rapidinho? Pode, claro. Eu vou te falar um negócio que também acontece comigo. Eu sou pardo, eu me identifico como pardo. Sim. Né? E aí, eu lembro da época da escola que eu pedia o lápis cor de pele. E aí o pessoal fala assim, tá aqui, aquele rosinha. Né? Aquele rosinha meio, sei lá, rosé, né? Eu falo, não, é o bege. Que eu era pardo. Quem é rosa, né? Quem é rosa, exato. Mas os branquelos usavam. Nada contra os branquelos, né? Não é uma fala preconceituosa minha aqui pra gente. Mas o pessoal branco usava a cor de pele. Eu falo, não, eu olhar pra minha pele, eu pegava o lápis. O mais próximo aqui é o bege, parceiro. Dá o bege. Não dá, né? Mas, assim, normalmente quem tem a pele um pouco mais clara, demora pra ter esse entendimento, olha, eu sou uma pessoa negra. Eu demorei. Né? Às vezes você fica, olha, sou quase branco, né? Fica nessa. Tô quase ali. E aí,
foi na pandemia, né? Então, no último ano da faculdade e começo da pandemia, que eu fui passando por esse processo de calma aí. Deixa eu pensar, né? Isso que eu vivi, isso que eu passei, será que não foi um processo de racismo, né? Tanto da estrutural? E aí, beleza, teve 2 livros importantes, né? Que foi tem um que chama Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, que eu participei de um grupo de estudo e fala muito sobre negritude, enfim. E tem um outro que é o Tornar-se Negro. Sim. Que também é muito importante. Mas, enfim, me aprofundei nessa temática, né? Fui entender. Passei pelo processo da transição capilar. E eu queria muito perguntar, não saber se você ia ficar confortável com isso. Porque eu te conheci com o cabelo alisado. Sim. Né? E eu lembro, assim, que dentro da pandemia, eu lembro que você estava meio que seguindo para a transição. Sim. Eu acho que esse processo, para as mulheres principalmente, eu acho que é o mais importante. Sim. De identificação. Uhum. Por quê? Porque antigamente, uns 5 anos atrás, ter cabelo liso era orgulho. Né? Porque tem essa questão, né, do pessoal que é negro, então tem origens negras, de ter o cabelo mais crespo, mais enrolado, etc. E a ideia que o cabelo liso é bonito. Sim. Né? E eu percebo muito, muito mesmo, quando a mulher começa a transição capilar, o quanto isso, traz, tipo... Dá um up, dá tipo, sabe? Sim. Eu sinto isso. Como foi pra você? Sim, não vou falar, nossa, comecei a transição, que alegria. Acho que não, porque o cabelo fica assim, né? O cabelo fica não, e você acompanhou sim. O desespero, meu Deus, esse cabelo. E até hoje mesmo, porque você aprende a cuidar, né? Eu alisava meu cabelo desde os meus 8, 9 anos. E assim, sim. Olha só, você tinha 8 anos. Não era você que queria alisar. Sim. Tipo, sua mãe não vai alisar, fica bonito. Fica esse cabelo, né? Tipo assim. Sim. Mas eu lembro, e foi até algo que, não fugindo um pouco que você tinha falado sobre cair na psicologia social, foi algo que me chamou a atenção, assim. Poxa, como uma criança de 7, 8 anos já percebe, ou até menos, já percebe que ela não é bonita. Que ela não é a mais benquista. Entendeu? Que o cabelo dela não é legal. Sim. E aí foi aí nesse ano de 2020 eu fiz um pré-projeto de identidade, a construção da identidade étnico-racial da criança negra brasileira. Bacana. Foi esse o meu projeto inicial. Hoje mudou um pouquinho o desenho do projeto, mas esse foi para entrar. Era essa a minha perspectiva de pesquisar. Tá, mas como que constitui essa identidade, né? A partir de que momento a criança, ela é atravessada por esse racismo e entende que, olha, a boca dela não é bonita, o nariz dela não é bonito, o cabelo dela não é bonito, entende? Sim. Então, assim, acho que, voltando para o que você perguntou, né, de cair na psicologia social, relações étnico-raciais, teve isso, de eu já gostar da área social e da minha experiência pessoal. Sim. Né, de me encontrar, poxa, sou uma pessoa parda, e pardos e pretos no Brasil são negros, né? Então, sou uma pessoa negra. Então, foi aí que cheguei onde estou. Mas como é muito difícil, né? Por exemplo, para nós que somos pardos, entendermos isso, igual você falou. Eu sou quase branco. Quantas vezes talvez isso passou na minha sua cabeça? Sim. Porque assim, o negro é visto de uma forma ruim. Não, mais pro branco do que pro preto. Sim. Que ideia errada, né? Nossa. Mas a gente... Desculpa, mas é porque é muito boa essa conversa, porque você vai, tipo, entendendo que, pô, qual o problema de ser negro? Né? E acho que até a questão de ser qual o problema de ser negro, a gente percebe muito isso na fala das pessoas. Então, se você fala, eu sou uma pessoa negra, calma aí, não. Você é moreno claro, moreno escuro. Não fala isso de você. Você não é tanto assim. Sim. Tipo assim, você não é tanto. Não é como se fosse um problema, né? Tipo... Qual é o problema de você marrom aqui? Como se você estivesse se ofendendo, né? Não, você é moreninha. Não, e é interessante até quando você vai falar de outra pessoa. Quando você vai falar de outra pessoa. Não, que eu encontrei um homem ali negro bem escuro. Na minha mente vem. Ou não é negro não, moreno bem escuro. E você já fica, poxa, ela deve estar falando de uma pessoa negra e não tem a coragem de falar, de nomear, né? Então, na fala a gente já percebe ali um problema. Mas você está falando de quando a criança entende, né, que ela é menos bonita, né, entende que ela é menos isso, aquilo, a gente fica se questionando, né? Eu penso muito que, por exemplo, isso vem, obviamente,
dentro da própria educação da família, né? Porque ela já está, querendo ou não, nós já estamos instituídos dentro de uma sociedade preconceituosa e racista. E aí a mãe, que é negra, o pai que é negro, tipo, não, filha, igual, vamos alisar o cabelo. Então, prende esse cabelo não vai ficar solto. E assim, assado. Aí entra na escola, né, o professor fala, não, olha, não pode fazer isso com o cabelo, não, o cabelo vai ficar preso. Então, ó, é melhor alisar, que é melhor pra fugir dos piolhos. Sim. É umas ideias assim, tipo, pra você não ter piolhos, tem que ter o cabelo preso e alisado. Acho que vem daí essas coisas, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas vem muito daí. Demais. E, inclusive, quando eu era criança, eu tinha piolho, né? E acho que o cabelo foi o que mais me atravessou nesse lugar de, tá, o que tem com o meu cabelo, né? Qual que é o problema do meu cabelo? Mas antes eu só pensava em alisar, não tinha esse lugar crítico. Ah, por que não é tão bonito? Eu lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, estava naquela fase onde não tinha uma progressiva muito boa. Então ficava aquele cabelo liso, mas com cara de crespo. E aquilo ali me chateava de uma forma. Porque não era totalmente liso. Sim. E aí fui ficando mais velha, as chapinhas foram melhorando. Pronto, agora eu tô quase branca, né? O cabelo tá liso. O cabelo tá liso, assim. Mas quando você falou das crianças, acho que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, né? Que não é falado, não precisa falar, olha, criança só neguinho. Não é falado isso. Mas a partir do momento que você fala, prende esse cabelo tá bagunçado. Cabelo fuá. O cabelo de bombril já entra até mais direto, mas às vezes nem precisa chegar nisso. Já passei por isso. Né? Então, às vezes não chega nem no bombril, mas essas falas já tem um tom racista ali. Enfim, e aí quando a gente fala, se você chega na professora que fala pra uma criança negra, falou pra criança negra prender o cabelo, que ela foi racista em algum ponto, ela já vai, opa, calma. O primeiro lugar é calma aí, não foi em outro momento, foi outro motivo. Eu quis dizer outra coisa. Sim. Isso é um e problema. Acho que esse é o problema, porque assim, as pessoas vão muito mais na esquiva, tipo, não, problema. E vem tipo, pô, realmente fui. Desculpa, deixa eu entender, deixa eu me conscientizar dos meus atos. Sim. Porque, ok, acho que até a próxima pergunta que eu vou falar. Porque às vezes a pessoa não percebe que está sendo racista e não é por mal. É por exatamente o que eu falei agora. As pessoas estão dentro de uma sociedade racista. Sim. E o primeiro papel é tipo, não é bem assim. Sendo que o papel deve ser, não, pô, fui mesmo, né? Me explica mais sobre. Me fala mais como eu fui, racista para eu não ser mais. Sim. É sempre uma ideia de esquiva, por conta exatamente dessa ideia de que, não é bem assim. E é exatamente isso. A gente está numa sociedade racista, então é primeiro admitir isso para que isso aconteça. Tipo, conscientizarmos de que nós somos, até mesmo os pardos pretos e parará pororó, que somos e para que mude, né? Essa é a ideia. Então... e a gente fala, né, nesse campo da pesquisa, vem falando muito sobre letramento étnico-racial. Sim. Que é o que acontece, por exemplo, o que aconteceu comigo, de entender, calma aí, eu sou uma pessoa parda, logo sou uma pessoa negra, como que isso, né, constitui minha identidade, enfim. Mas se a gente cresce pensando, sou quase branco. É muito engraçado, sou quase branco do que quase preto. não aprende o que é ser negro. E aí quando você vai falando desse ato de ser racista e se perceber, é muito difícil você se tirar de um lugar de privilégio e falar, não, olha, eu errei sim. Ainda mais, às vezes, o racismo, que as pessoas acham, na verdade, é um crime, mas as pessoas acham que é sempre um ataque, né? Então, você fala assim, olha, a gente tá aqui numa conversa de amigos, você fala, olha, Davi, esse assunto aí, se você for por esse caminho, tá sendo racista. Esse seu olhar, eu não tô te atacando, tô te avisando, não tô ligando pra polícia. Tô só orientando. Tô só orientando. Mas é muito difícil para as pessoas terem essa postura de, não, vou ouvir. De reconhecer. Igual eu falei da professora, tipo, errei mesmo, mostra, né? É sempre esquivando-se. Sim. Né? E aí, não mudando o rumo, né? Mas acho que casa com o que a gente tá falando, que é da consciência negra. Porque ela vai ser criada para consciência negra e uma lei que vai ser criada para falar sobre a história afro-brasileira para as crianças na educação básica. Sim, do letramento você tá falando. Isso. Não tem esse nome de fato, letramento étnico-racial, mas é obrigatório que as crianças tenham no seu currículo já a história da população afro-brasileira. Sim. Por quê? Porque entende-se que o quê? Então ser negro não é só ser ex-escravo ou descendente de escravo, não é só isso. Falar agora, o que tem nos livros de história é isso, né? Na nossa época agora eu já não sei mais. Também não sei, mas na nossa época realmente. Sim. É porque
os portugueses trouxeram os negros nos navios negreiros, parará, pororó. Sim. E aí depois veio a Princesa Isabel, que fez a abolição, como se fosse algo maravilhoso. Sabemos que teve muitos problemáticas, ainda ou até hoje existe por conta dessa abolição, porque não foi feito nada, né? Tipo, uma ação social bem feita, por isso que os negros são marginalizados, né? Nossa, sim. E acho que dá pra gente... isso que você falou agora traz um contexto muito legal após a abolição, porque às vezes as pessoas têm essa visão. A escravidão já acabou, gente, vamos parar com isso. Vamos parar de falar desse assunto, já deu, já acabou. E não, pensa numa população, né, milhares de pessoas que estavam ali trabalhando como escravos e de repente tá bom, agora vocês são livres. Mas, sem emprego, sem educação, sem acesso à educação, né, sem moradia. Vocês que moravam aqui nessas fazendas agora estão na rua. E aí, como que essas pessoas vão se organizar, né, socialmente? Então, a gente tá falando que um pouco mais de 100 anos. Vamos pensar 3, 4 gerações ali, né? Então, são pessoas que tiveram que se construir suas famílias do nada. Então, nas favelas, né, construindo barracos. E, bom, como que ia chegar até uma faculdade, ser um doutor? Isso demora, né? Então, anos. Não tem como você... Tem base? Não tem como você falar que não existe desigualdade a partir dessa história. Então, se você olha um pouquinho pra trás, vê como que foi esse processo de abolição, que não foi nada bonito, você vai entender, opa... É porque a Princesa Isabel é vista como a melhor das melhores. Eu entendo a intenção dela. Eu entendi a intenção, mas... E o pós? Tipo, um plano de carreira, vamos dizer assim, um plano de vida para essas pessoas. Não teve, né? Sim. E aí a gente vai pensar, tá... Então, teve essa desigualdade. E aí, quando a gente fala em qualquer assunto, olha, nós somos um país racista, como assim? Não, já acabou. Mas, gente... O Brasil é muito racista. E a maioria da população é negra. E acho que você tinha falado sobre essa prática racista. O Brasil, ele tem um racismo muito específico, que é velado, sutil. Sim. Né? Ele é muito mais sutil do que talvez nos Estados Unidos. Sim. Nos Estados Unidos é muito mais claro, até porque a escravidão lá acabou menos tempo que aqui, né? A história da escravidão lá durou um pouquinho mais do que da nossa. Então lá é muito mais atacado mesmo, né? É só assistir Todo Mundo Deu Crise e lembrar que tinha ônibus pra branco e pra preto, né? E bebedouro pra branco e pra preto. É mais ou menos isso. Aqui no Brasil a gente nunca teve a segregação. Nunca aconteceu a segregação. Aí o que acontece é o mito, que é até um conceito, né? Mito da democracia racial, que todo mundo é igual. Né? E acho que é interessante falar que esse processo de miscigenação, que as pessoas falam, não, porque o Brasil é um país miscigenado. Essa miscigenação, ela foi política, porque a ideia era, vamos embranquecer esse país. Né? Então, bora embranquecer. Tinha pessoas contra, né? Mas tinha uma ideia de, olha, vamos trazer europeus, vamos embranquecer. Então, foi violento também essa ideia de miscigenação. Sim. Né? Não foi de uma forma saudável, né? Como, assim, é legal termos N naturalidades aqui, N pessoas de outros países, mas a ideia talvez venha de uma forma muito mais violenta do que necessariamente pacificadora, né? Sim. Você estava falando sobre essa questão de, por exemplo, você chegar e falar, viu um rapaz moreno escuro, isso, aquilo. E nós sabemos que essa fala é uma fala preconceituosa. E sabemos também que essa fala não vem de uma pessoa apenas, que acontece de várias formas, né? Como você falou, racismo velado, muitas das vezes. E as pessoas não percebem, igual a gente falou da professora, prende esse cabelo, faz isso, faz aquilo. São atos preconceituosos que são, às vezes, subliminares, né, velados. E por mais que o racismo seja falado, seja trazido, a gente fala o tempo inteiro aqui dessa questão de étnico-racial, tal, etc., ainda assim, as pessoas não tomam consciência desse tipo de ato que é mais velado, né? Sim. E quando é exposto, a pessoa acha ruim ou fica muito incomodada com isso. Você consegue me trazer, por exemplo, alguns exemplos de atitudes preconceituosas veladas, como, por exemplo, eu citei aqui aquele cara é moreninho, aquele cara é moreno escuro. Você dá alguns exemplos pra gente não fazer, por exemplo? Então, pensando o que não fazer. É difícil, como eu falei, é muito velado, mas a gente tem que ficar atento. Por exemplo, vamos pensar que a gente trabalha numa loja, uma loja chique aí, e aí entra uma pessoa negra e você vai falar assim,
E aí ela tá perguntando os preços ali. Olha, mas isso aqui é muito caro, você tem dinheiro pra levar? Algo assim um pouco Ou até então, mais tipo, estranho. olha, tem o mais barato. Sim, que é o mais velado ainda. Tem o mais barato, você não quer levar o mais Tem o mais barato, em conta aqui, você quer dar uma olhada? né? E você nem falou nada do valor, Uhum. né? Ou que acontece, que eu escuto bastante, né? As pessoas, tem várias pessoas numa loja, chega alguém, vai direto na pessoa preta e fala assim, olha, você trabalha aqui? A pessoa tá com uma roupa Normal, não tem identificação nenhuma da loja. Sim. Não, mas você trabalha aqui e às vezes é não intencional, mas você faz isso, a gente faz isso. Porque é institucional, né? É muito preso. E é um outro exemplo, vai, você tá aqui e aí eu tô com o meu cabelo, nossa, mas você lava o cabelo? Como que é? É uma dúvida válida, mas cabe a você pesquisar, cabe a você ir a fundo nisso, sabe? A pessoa preta, ela não tá ali pra carregar o grupo e carregar o gruro. E também, tipo assim, eu sou o saque aqui de dúvida, tá? Você pode vir aqui, tirar Sim. dúvidas sobre o cabelo afro, etc. Você até pode falar em uma roda de conversa, vocês estão lá conversando, mas a pessoa vir meio que fazer um fórum com você, tirar todas as dúvidas possíveis. Não, por que você como branco, eu tô privilegiado, você não pode ir lá pesquisar? E tem um exemplo também legal, que é, por exemplo, uma pessoa preta chega, é um médico. E aí fala, nossa, não sabia que você era médico, enfim, não parece. Ou fala assim, nossa, você combina mais com futebol, ou com trabalhos braçais. Uhum. Porque é muito, vou falar, né, inconsciente, vou colocar aqui, você associa a pessoa preta a esse trabalho mais braçal, a uma pessoa mais selvagem, uma pessoa mais, o seu cabelo, a roupa mais suja. Sim. Né? Então, a gente vai levando para esse lugar. Então, é na sutileza que a gente fica atento, sabe? Sim. E geralmente a gente são momentos sutis que são pouco percebidos. Até nós mesmos, que somos pardos e pretos, não enxergamos isso, né? A gente não vê isso. A gente sempre também vai nessa onda de, sou mais branco do que preto, essa frase fica na minha cabeça pra sempre. Tipo. Eu falo sutil, mas na verdade não tem nada sutil, né? Sim. Porque na verdade já atravessa, como eu falei, desde criança, quando você assiste TV, só tem boneca branca, ou as Barbies são todas brancas, loures. Disney tem tentado fazer diferente, né? Saiu um trailer a sereia. Da Pequena Sereia que era negra. Não, é negra. E aí, tipo, teve um hate, né? A galera odiou isso. Mas mostra ainda mais a dificuldade de assimilar que, poxa, por que não ter, né? E aí eu vi um post de uma colega que ela postou, assim, a reação de crianças negras vendo a Pequena Sereia negra. Sim. Feliz, brilhando o olho, sabe? Tipo, porque tinha... Agora tem a Moana também. Moana, exato. E é engraçada a justificativa das pessoas, né? Desse caso da Pequena Sereia. Porque assim, não é porque ela é negra. É porque na história original ela era branca. Mas, gente, nem existe a sereia, né? Vem isso. Sereia não existe. Sereia não existe. Mas, assim, o pessoal justifica de todos os outros caminhos, mas menos o racismo. Sim, isso é verdade. Você tá falando de loja, né? Que a pessoa vai lá, entra numa loja top, rica, sei lá, super mega blaster, e fala, não, o mais baratinho aqui, ó, esse aqui tá mais em conta, viu? Tal. E eu lembrei de um episódio que aconteceu, acho que esse ano ou ano passado, não vou lembrar agora, acho que foi esse ano, de um rapaz negro, ele era de algum país da África, não lembro agora, mas ele mora aqui no Brasil, e ele foi na loja, também não vou lembrar o nome da loja, né? Também tudo faz, mas era uma loja cara. Expõe. Gostaria, mas não lembro a loja, não lembro. Se eu falar aqui, posso estar errando e colocando errado. Mas ele entrou na loja, super cara, Sim. E aí ele ia comprar uma bolsa da loja, uma mochila da loja, super cara, tipo, custava, sei lá, uns 5 mil a bolsa. E o cara era doutor, ele era graduado, tipo, o cara era top, né? Ele tinha currículo como um branco poderia ter currículo. Sim. E foi lá, né? Chegou pra comprar e o cara, não lembro, o funcionário desdenhou dele, ou então, tipo, expulsou o cara, achou que ia roubar. E o cara, eu tenho dinheiro, sabe? Mas por quê? Não foi porque ele aparentou ser pobre. Não foi porque ele era negro. Porque Sim. Qual é a característica de um pobre? Né? Porque, vamos brincar aqui, eu vim de origem pobre. Quando eu ia pro shopping, eu ia todo arrumado, malandro. Eu não ia parecendo pobre, entendeu? Arrumadinho. Eu ia na perna, entendeu? Então como é que você evidencia um pobre? Porque, pelo menos eu, quando era pobre, eu me vestia o máximo possível bem
Então, foi exatamente porque ele era negro, não porque ele era pobre. Sim. Porque ele não tirou o estado dele assim, recebo tanto, né? E ele foi duramente punido por ser negro. Sim. E aí, essas coisas vão acontecer, a gente só vai pensar, isso foi racista, isso foi racismo, se tiver toda uma educação de base já, Sim. né? Se eu, até quando eu comento, né? A gente tá falando em novembro sobre o assunto, mas tem que ser falado sempre, na escola, pensando que mais da metade da população é negra. Sim. Então, por que isso não aparece? Então, eu acho que eu gosto bastante de pensar, se você quer ter uma atitude antirracista, agora eu quero... A primeira coisa, pesquisar sobre, né? Mas você entra num espaço, quantas pessoas pretas tem aqui? Né? Conscientizar, tipo... Quantos profissionais tem aqui que são pretos? Eu chego, sei lá, chego numa favela, de 10 pessoas, 9 são pretas. Ok. Agora eu chego naquele restaurante chique, não tem nenhum preto. Ou você vem muito longe, né? Você vai num restaurante no centro da cidade. E a partir desses questionamentos, você vai entendendo, por que tem acesso a um espaço e não acesso ao outro? Exato. Né? Escola particular, por que alguns acessam e outros não? Sim. Você vai começando a questionar e racializar também as pessoas. Sim, exatamente. Perfeito. Porque um ponto que a gente faz muito, a pessoa negra, a pessoa negra. E aí quando fala assim, porque você é um homem branco, porque você é uma mulher branca, parece que ofende a pessoa. Como assim você tá me racializando, você tá falando da minha cor, assim... Calma, é só pra gente organizar. Da mesma forma que a gente fala, é uma mulher negra, é uma mulher branca, é uma mulher amarela, é uma mulher indígena. Sim. Enfim, colocando em um lugar. Sim, cada um no seu quadrado. Sim. Entendi. Agora uma pergunta mais pessoal. Você já sofreu algum tipo de racismo? Sim ou não? Eu acho que eu nunca sofri um racismo direto, né? Ser parda é quase branca. Então, e acho que esse lugar do pardo, ele traz esse acesso mais facilitado aos lugares. Concordo. Né? Uma pessoa... Eu nunca fui visto como negro, por exemplo. Sim. Apesar de eu ter. Minha mãe é negra, minha avó era negra, porque ela faleceu. Então, tipo... Sim. Mas apesar de você nunca ter sido visto como negro, eu acredito que quando você viajou pra fora do Brasil... Muito! Nossa. As pessoas não tinham dúvida, né? Você colocou algo que me incomodou muito quando a gente viajou, né? Por quê? Não lembro agora. Assim, em vários países a gente era mais evidenciado. Sim. Mas teve um país em específico. A gente passou pela Áustria porque nós íamos pegar um ônibus pra Romênia. Sim. A Áustria foi o reduto de quem? Hitler. E a gente chegou numa praça, um parque, sei lá, era um parque. E a gente sentou, porque tá cansado, a gente tava andando, a gente tava com mochilão, não foi? A gente tava de mochilão mesmo, parando só pra descansar um pouco, pegar o busão. Então a gente andou um pouquinho e sentou no banco. Sim. Só tinha branquelo, né? Só tinha branco. E a gente sentou, tipo, eu, o Vitor, que é pardo igual a gente, a minha esposa, que é parda, meio pra Índia, tem origens indígenas, e só a esposa do Vitor, que é branca e loira. E nós sentamos. E parecia que eu tava numa exposição. Porque o pessoal passava, tipo, ficava assim, ó. Eu fiquei muito incomodado, porque acho que foi a primeira vez que eu senti tipo, um racismo velado. Ninguém falou nada, porque se falasse também não ia entender bolhufas, né? Austríaco, vou entender o quê? Né? Inglês muito pouco. E aí, tipo, o pessoal ficava tipo... Nossa, ele é neguinho, tipo, igual o quê? Ele é neguinho, né? Quem são esses daqui, né? Muito louco. Sim. Aconteceu sim, tipo... E é esse lugar, apesar que no Brasil é um pouco mais difícil, dá pra você às vezes ter a passabilidade daqui que você passar por quase branco, mas quando você sai do Brasil você não tem dúvida. Sim. E aí, na minha vivência pessoal, eu nunca tive diretamente, eu acho que foi nesses espaços da infância, assim, adolescência, de eu perceber o meu cabelo, né? Eu mesmo me ver como feio. Eu lembro de eu falar com meu irmão assim, quem que é mais escuro? Quem é mais claro? Sou eu. Não, agora sou eu. A gente ficava nessa competição, quem que era mais claro, né? Como se fosse algo bom. E na escola, assim, esse cabelo de fuá. Cabelo de twin, enfim. E é interessante como às vezes até no contexto familiar, com cuidado, tem essa fala, nossa... Ainda bem que você penteia esse cabelo, né? Então, até recentemente teve uma fala dessa. Nossa, que bom que você penteia, né? O seu cabelo, assim, igual do seu pai, mas que bom que você, pelo menos se arruma. Da família, Sim, da família. O preconceito foi muito aí. Uhum. Foi muito forte. E assim,
Você vai apontar uma pessoa de 60 anos da sua família e falar, você foi racista? Às vezes não, né? Mas você sente aquilo, poxa, por que ela tá falando isso? Né? Não dá pra, às vezes, assim, por mais que a gente queira, tipo, falar, você foi racista. É difícil, acho que tudo é muito mais complicado quando entra no cunho familiar, né? Desde a saúde mental até questões mais, tipo assim, de racismo, por exemplo, é muito duro. É muito difícil chegar nesse ponto, né? Sim. De apontar. E se apontar, você tá sendo intolerante, isso aqui, né? Aí entra aquela ideia de você conscientizar, você tá julgando a pessoa. Não é julgando, é conscientizando. Mas ainda assim tem que ser mudado algumas coisas. Né? Uma outra pergunta que eu tenho é a seguinte. Nós sabemos que o racismo é crime e que ele é inafiançável? Isso, eu sou horrível. Inafiançável. Né? Você não consegue, assim, não existe fiança para isso. E aí eu fico me questionando e vendo às vezes uma certa hipocrisia, uma certa estranheza, porque a gente vê todo dia algum caso de racismo. Sim. Mas a gente vê muita tolerância. Se é um crime me ajuda de novo? Inafiançável. Inafiançável? Por que tanta tolerância? Porque nada acontece. Na sua perspectiva, e se você souber de explicar melhor por que isso acontece. Bom, eu não acho que, pensando da forma mais do lado do direito, eu não sei, porque eu acho que tem muita impunidade. Sim. Mas pensando, primeiro, uma perspectiva histórica, porque se, por exemplo, a sociedade de fato vê o racismo como algo, um crime horrível, que não deve ser cometido, entende? Isso, entende de fato como um crime, ele vai ser punido, né? Porque tem esse peso social, esse peso da população também. Mas acho que a população já em primeiro momento fica muito dividida, né? O que é racismo, o que é não, entra nesse ponto. E aí é sempre nisso, o que é o racismo? Eu acho que a gente tava conversando. Como que você vai falar que a pessoa te ofereceu o mais barato porque ela foi racista? Ou porque ela falou assim, olha, você não vai usar esse elevador. Tem muito isso, né? Empregada doméstica, que trabalha em prédios. Sim. Você não vai usar... tem que usar o social. Sim. Tem que usar o de serviço. De serviço. Olha, não vou usar o mesmo elevador que você. A pessoa não vai falar, ó, porque você é negra. Dificilmente. Vai falar, não vai porque não quero. E vai inventar 1000 desculpas. E vai ser difícil você pegar. Mas então, cara, assim, você tá falando de alguns casos mais, de novo, velado. Mas, por exemplo, não sei se você viu recentemente aquele comediante Ed Júnior. Sim. No próprio condomínio dele, a moça não quis subir no elevador que ele. Ele filmou, ela chamou ele de tudo quanto é nome, ela falou que ele era um bandido, algo do tipo e tal. Obviamente não foi porque ele roubava, mas sim porque ele era negro. Sim. Né? Tá claro, evidente, provas tal. Por que raios... Assim, e é inafiançável. Inafiançável. Tipo assim, não existe, não tem fiança que cubra isso. Por que as pessoas não estão presas, as pessoas que cometem racismo? E aí, eu vi uma notícia também depois disso, que ela recebeu uma multa e ela tem que manter uma certa distância dele, né? Esse é o máximo. Ela não foi presa. Então, né? Se é um crime inafiançável, por que raios ela não tá presa? Sim. Mas aí, como eu falei, tem a lei. O que precisa é a pressão popular. Acho que é a pressão popular agora. Velho, então... Porque é isso, você né? cobrar... Não sei se você viu também que teve uma manifestação na frente do prédio, do Ed Júnior. Isso eu não vi. Teve, a galera foi lá, ficou gritando, falando. E acho que até por isso saiu algum tipo de multa pra ela. Porque sim... Não, nem sairia. Bem provavelmente não sairia. Não sairia, porque as pessoas, elas não se comovem. E é interessante que quando acontece nos Estados Unidos, aí tem uma comoção. Assim, e olha só, eu acho que eu vou, não sei se eu vou ser errado em falar isso, mas só aconteceu o Black Lives Matter por conta do George Floyd, porque, assim, acho que foi uma morte muito doída, sabe? Tipo, o cara foi asfixiado, entendeu? Pisaram na garganta dele. Sim. Mas, por exemplo, aconteceu todo aquele Black Lives Matter, meio pandemia, parará. E depois disso? Sabe? Esse Black Lives Matter, esse movimento, ele, igual você falou, ele tem que acontecer toda vez. Não é somente, por exemplo, em novembro, que a gente lembra da consciência, da consciência negra. Né? Eu acho que é essa ideia da comoção. A galera até vai, entra na onda. É igual, por exemplo, lá, quando
teve um movimento de não é por 10 centavos lá da tarifa de ônibus, né? Sim. Que teve uma comoção da galera querer tirar o presidente, etc. Teve tudo aquilo. E morreu. Tipo, Sim. não acontece. O pessoal, acho que o pessoal vai numa onda, sabe? Tipo, depois morre a ideia. Isso Sim. que é o problema, talvez. Não sei. Não, sei. eu discordo. Eu discordo Eu porque... discordo, por favor. Sim, porque assim, agora eu acho que tá começando a se fortalecer o que nos Estados Unidos já tem mais, que é o movimento negro. Na verdade, não é recente aqui, no Brasil já tem, mas tá crescendo mais, tá tomando força. Então, por exemplo, a população jovem já tá entendendo, não, calma aí, eu sou uma pessoa parda, sou uma pessoa negra, então Isso tá rolando, verdade. isso tá rolando, né? Então, isso aqui tá errado, enfim, tem desse letramento. Sim. E aí, a partir disso, vai cobrando mais. Não só igual dos 10 centavos, porque foi algo político ali naquele momento. Não era um grupo. Não era um grupo... coletivo. Homogêneo. Isso. Não era um grupo homogêneo. Esperar uma galera lá, cada um com a sua luta. Eu lembro que eu fui uma dessas movimentações e eu via, pelo menos, tipo, uma galera com um intuito, outro com outro. Mas Sim. Não era homogêneo, era heterogêneo o grupo. Sim. É igual, vamos pensar, o movimento LGBT, que faz a parada gay, enfim. Eles têm um movimento, eles têm um grupo, uma identidade de grupo. Então, assim, poxa, mexeu com um, mexeu com todos. Tipo isso, homogêneo. Sim. Lógico que deve ter outras crises internas, mas de longe parece um grupo muito fortalecido. E às vezes as pessoas têm um movimento negro, mas muitas pessoas pardas não participam disso, não se entendem também. Isso aqui também me representa. Porque imagina, metade da população, 50%, entendeu? Nossa, olha esse crime, ele não pode ficar assim e se movimentar. Uhum. Se entendendo como pessoa negra. Não vai ficar Sim. barato, entendeu? Uhum. Então, penso nesse sentido. Entendi, que deveria, então, haver maior comoção. Não só a comoção, você falou, de pontual, mas maior comoção. Que vem a ideia de conscientização. E identificação também. Se identificar como uma pessoa negra. Porque tem muito até, não pardo, até negro que não se identifica. Tipo, que acha que é frescura, que acha que é isso, que é aquilo, tal, que não tem porquê. Igual aqueles, se a gente voltar na história, tinha as fazendas, tinha os escravos, tinha o senhor, o cara que era negro que trabalhava na casa. Ele trabalhava na casa, não na fazenda. Sim, ele sentia qual é aquele filme lá? O Django Livre. Tinha lá o personagem de Samuel Jackson, que ele era o cara da casa. Esse é o nome do cargo que dava. Mas ele era o cara da casa. Ele se achava branco, que era igual o não é Brad Pitt, pô. É o DiCaprio. Ele se achava, tipo, da família do DiCaprio. Ele defendia e que ia matar o Django lá. E aí? E só um ponto que você tava falando de por que passa tanto pano, né? Sim. Falar assim pro racismo. Vamos dar o português claro. Vamos passar pano de pano. Eu lembrei do contexto do nazismo. Hoje, talvez, se você chega na Alemanha, se você faz... Tem um símbolo, tem um gesto, já é cortado. O cara é preso. Por quê? Porque eles conhecem a história. Né? Eles conhecem a história, isso volta, isso é falado, isso é sempre lembrado. Sim. Né? E aqui no Brasil não é falado. E quando é falado é em novembro, ou é como se fosse algo das minorias, me incomoda muito, né? Porque a gente tá falando de maiorias. Então, não é colocado isso, olha, isso não pode mais acontecer. Uma pauta, pronto, como uma pauta. Acho que é esse o ponto. Não ser dito como uma pauta. Sim. Né? São momentos festivos, comemorativos, né? Tipo, consciência negra. Igual, por exemplo, hoje eu estou fazendo esse podcast aqui e sim, vai ser na Semana da Consciência Negra. Sim. Só que, obviamente, o podcast aqui vai trazer vários temas. Mas a ideia é exatamente essa. Igual você falou, quantas pessoas tem em tal lugar? Quantas pessoas tem em tal outro lugar? Isso traz essa consciência para mim. Quantas pessoas negras vieram aqui? Quantas não? Eu tô me questionando agora. Não sei quantos negros vieram aqui ou partes vieram aqui. Você fica tipo... essa a ideia, né? Mas perfeito. Tipo, não só em datas comemorativas, mas entender que isso tem que ser sempre colocado até o momento que seja, por exemplo, igual na Alemanha, se o cara faz um movimento nazista lá, corta a pipa do cara, já era. Eu lembro de uma reportagem que o cara foi lá, tava no bar, andando, no bar lá, e tinha um cara andando, que era judeu, e aí o cara fez uma saudação nazista. Tipo, simples, pra ele não foi lá, tipo, ele só fez assim, né, com a mão. E aí, tipo, o policial já viu, já abordou, o policial não, o garçom já abordou ele, chamou o garçom.
um garçom que era branco e tal, talvez não era judeu, já chamou e cortou a pipa. Corta na hora, né? É muito bom, mas tipo, por quê? Porque os caras conhecem a história. Falta a gente conscientizar-se disso e se identificar com isso, né? Conhecer a nossa história. Não, perfeito, perfeito. Agora faz mais sentido, né? Você consegue me explicar, porque tem muita dúvida na galera sobre isso, o que é o racismo institucional e o racismo estrutural? Eu vou encher a garrafa, tá? Tá, obrigada. Não coloquei a boca aqui, não. Acho que não vou entrar muito em conceito, né, enfim. Mas pensando que o estrutural é o que estrutura a sociedade. Então, nós vivemos num país que foi estruturado a partir de uma história de escravidão, como a gente já falou, né? Uma abolição sem nenhum tipo de direito para a população negra. Enfim, todo mundo jogado às traças, né? Então, pensando que o Brasil se estrutura de uma forma racista. Então, nós vivemos num país estruturalmente racista. E institucional seria, de fato, nas instituições, o racismo nas instituições. Vamos colocar assim, o que a gente estava falando, né? Eu tenho uma empresa e quantos funcionários pretos eu tenho, né? Ou quantos chefes eu tenho. Então, nas instituições, como que se organiza, onde estão as pessoas pretas? Na verdade, esse institucional é só o lugar que acontece, Sim, né? No local, entendi. Poderia ser o racismo cotidiano, enfim, em outros espaços. E eu acho que o estrutural é o amplo, né? Esse lugar que olha. A gente se estrutura a partir de uma história racista. Entendi. Basicamente isso. Perfeito. Então, institucional Na instituição, de fato. no ambiente de fato, né? Tipo, ali. E estrutural é o que a sociedade toda traz estruturada sobre o racismo. E só eu peguei instituição privada, né? Como empresa, mas a gente vai pensar também, política eu falo Senado, enfim, polícia, né? Todos esses espaços estatais. Como que eles se constituem a partir, de militares, generais? Quem que teve acesso, né, esses primeiros espaços? Quem foram os primeiros políticos? Então, a gente vai pensar nisso. Nas instituições já foram construídas também de um lugar racista. Sim. Não, perfeito. Deu pra entender também. Você tá sendo muito boa. Ai, que bom que dá pra entender. Por quê? Por que eu tô dizendo isso? Porque é um assunto, como você mesmo disse, complexo. E complexo não por dificuldade de ser entendido, mas porque ele é pouco falado. Então, essa elucidação, ela tá servindo até pra mim, né? Que sou pardo, mais pra preto do que pra branco. Eu vou usar isso pra sempre, né? É muito bom. Perfeito. Ai, vamos lá. Tá ótimo, tá ótimo. Agora vamos entender um negócio aqui. E acho que eu vou entrar em polêmicas agora. Polêmicas. De Atena. Qual a sua opinião sobre as cotas raciais e por que elas existem? Vamos lá. Primeiro, eu acho que foi interessante que até acho que um mês atrás o Fantástico fez uma reportagem sobre isso. E aí minha mãe até me ligou, assiste lá e tal. Porque algumas as pessoas não sabem, as cotas raciais, elas existem dentro de uma cota social. Né? Então, para acessar a universidade. Primeiro, vamos voltar. Por que cotas? Por que ter cotas nas universidades? Aí a gente volta nesse lugar. As pessoas brancas se perguntam por que tem cotas. Né? E aí a gente volta porque a gente estava falando de uma desigualdade. Né? Então, enquanto a família lá, Levinsky, não sei do que, já veio ali lá no começo do século XX, nessa família europeia, com dinheiro. Né? Enfim. Condições. E se constituiu a partir de herança, né? Um vai ficando com herança, enfim. E entrar na universidade não é um problema. Teve uma galera, né? Teve a população preta que foi ali, jogada às traças, né? Que a gente falou quando veio a abolição, achou-se que foi a melhor... Não que não foi boa a abolição, mas faltou o apoio, né? Enquanto a galera que tem terras continuam, tipo assim, vivendo de herança. E aí vamos pensar nesse contexto, né? Tendo esse plano de fundo, então que as pessoas não têm igualdade de acesso aos lugares, igualdade financeira. O Brasil é um país desigual. Então, pensando nisso, vamos criar cotas, né? Para ter maior acesso da população na universidade. Porque a universidade, ela é um lugar que vai construir o conhecimento.
Então, ela precisa ser um espaço onde tenha... que represente a sociedade. Então, como que a pessoa que tá ali construindo conhecimento, que tá pesquisando, são pessoas que estão totalmente distantes com a população em geral. Então, só tem homens brancos, ricos, e que a maioria da população são mulheres negras, periféricas. Então, o conhecimento ele já vai chegar enviesado, entende? Então, beleza, vamos pensar que as pessoas precisam ter acesso à universidade. Vamos criar as cotas. E aí, logicamente, a cota racial ela não seria aceita de pronto, né? Então, é criada uma cota social. O que é a cota social? É você tem acesso a partir do momento que você estudou em escola pública, né? Então, estudei em escola pública, tenho acesso à cota social. E aí, sou uma pessoa negra. Então, tenho acesso à cota social e dentro dela, uma cota racial. Então, é importante isso, porque as pessoas vão falar assim, ah, não, e se eu for um preto rico e vou pegar cota? Não é nesse sentido, né? E aí, beleza. Temos as cotas raciais. Aí a questão, por que racial? Não, porque eu sou branco, eu sou pobre e a gente vive nesse... Antes de ser racial, é social. Sim. Né? É pro branco entender que se ele é pobre, por exemplo... Ele também tem acesso a... Ele tem acesso. Ele tem acesso a uma cota. É dentro da cota social que tem a racial, que é tipo um nicho. Sim. E aí, essa cota racial, ela vem como uma reparação histórica. Né? Que é isso que a gente falou lá atrás, que não teve... esse ajuste. Não teve esse ajuste. A ideia da cota racial é com o tempo, com muito tempo, ajustar, trazer o máximo de igualdade possível daquele débito, daquela diferença que se criou com a história. É isso. E é algo que incomoda muitas pessoas brancas ouvirem isso, que o Brasil, por exemplo, tem uma dívida com a população preta. Tem uma dívida. Tem, lógico, né? Tem. E aí, essa dívida precisa ser reparada em algum momento, né? Em algum aspecto. E aí, as cotas raciais, elas são um pequeno braço, né? Dessa reparação. Uma pequena coisa. Bem pequena. Vamos concordar, que é algo bem... Não é tanto assim. Porque é algo até que eu tô pesquisando atualmente, que é a permanência na universidade. Então, a galera entra a partir das cotas raciais, mas elas não permanecem, porque o que acontece? Ou racismo na instituição, né? Então, aquele professor não olha na minha cara, aquele professor... Enfim, tem falas racistas, gestos racistas, ou financeiro também. Eu moro longe da universidade. Você tem que pegar um ônibus, né? Eu tenho que trabalhar pra poder me manter. Enfim, e aí a pessoa entra, mas não continua. Sim. Então, outras barreiras. Enfim, e aí a minha opinião é que com certeza tem que continuar. E é legal você falar disso, porque as cotas elas foram sancionadas em 2012. Esse ano seria um ano de renovação. Né? E, bom, o que acontece? Por conta das eleições, enfim, passou pro ano que vem. Mas vai ser um debate que vai acontecer. Não deveria, né? Mas hora ou outra surge um deputado ali que fala, não, vamos excluir essas cotas, mas peraí, enfim. deixa eu entender. Então essa questão da cota ela é uma lei. Sim. Mas eu não sabia que poderia, tipo... Não, olha, ela não pode ser cancelada. Ela vai ser revisada. Ela tem que ser revisada. E aí, essa revisão, algumas pessoas, alguns deputados mal intencionados, às vezes falam isso. Vamos excluir as cotas. Essa lei não pode ser excluída, mas ela pode ser revisada. A ponto de ser ineficiente. Sim. Então, aí é uma luta também que vai entrar, de defender as cotas. Sim. Enfim. E por que assim, ela é tão mal vista? Você até citou um pouco na sua fala, mas por que ela é tão mal vista pelas pessoas? Eu acho que por esse ponto que a gente já estava falando de não entender a história, não entender esse débito com a população preta. E é engraçado que a população branca, apesar de a gente estar falando de privilégio, de acesso, de ser visto ali de uma outra forma, não quer dar o braço a torcer, né? Então... Não quer abrir mão dos seus privilégios. Não quer abrir mão dos seus privilégios. Então, acho que a gente não falou isso, mas é importante. Se você quer ser uma pessoa antirracista, você vai ter que entender que hora ou outra você vai ter que abrir mão desses privilégios. Sim. Né? Então, você tem que entrar num lugar bem crítico, um lugar de criticidade, assim, poxa, eu tô tendo acesso a esse espaço, porque vamos pensar no contexto de emprego.
sou uma mulher negra, tenho uma mulher branca, e essa mulher branca, ela acessa essa vaga, mesmo sabendo talvez não é tão qualificada, e ela entende que, olha, tem um quê racial ali. Né? Eu acessei porque eu sou branca, do olho azul, com... Loira do olho azul. Isso, os estereótipos. Então, é difícil pra ela ter essa perspectiva, talvez. Talvez vai doer nela. Né? Então, olha, eu tive acesso a isso, lógico, tem a capacidade, pela minha competência, mas tem o quê racial. Sim. Né? Então, até em outro contexto de novelas. Né? Vamos lá, novelas. Por que algumas atrizes já chegam ali como protagonistas e outras estão 10, 20 anos, nunca foram protagonistas? É bom pensar nisso porque se você for só rapidamente parar pra pensar, qual foi a última atriz protagonista negra? Né? Não, tem a Thaís Araújo, que coitada, ela é a única, né, que levanta eu ali. pensei nela, mas vamos pensar como ela se levantou? Ela fez Chica da Silva. Sim. Né? Assim, ok. Não vou entrar aqui no mérito se o diretor foi racista ou não. Eu entendo que a história era para realmente levantar e elucidar a questão do racismo, a questão da escravidão, etc. Mas ela só foi protagonista... Eu não lembro de outra novela que é protagonista. Eu não sou fã de novela, não sou noveleiro, né? Nem eu. Mas, assim... Hoje ela é uma atriz muito renomada, parará pororó, mas o papel que talvez as pessoas lembrem dela, onde ela se subiu, foi como Chica da Silva, representando uma escrava. Sim. Eu lembrei desse contexto de novela, apesar de não ser noveleira, aí polêmicas, né? Não sei se você soube da Jade Picon, que saiu do BBB. Eu vi que ela fez a Zara, não lembro que marca foi, tá vendo? Não posso falar marca, porque pode ser que eu esteja errando. Mas ela fez uma marca, não foi? Não, mas ela entrou como protagonista de uma novela. Mas ela também fez uma marca, você viu essa? Eu vi. Pra produtos afro, né? Afro, e ela é branca. Qual o problema da marca de trazer um bendito negro pra ali, uma bendita negra pra lá, velho? Sim. E aí, olha só, né? Ela saiu do Big Brother ali e ela facilmente acessou os espaços. Sim, mas uma galera reclamou. O pessoal que é artista reclamou disso. Tipo, como assim essa mina chega aí? Nunca fez teatro, nunca fez nada e eu acesso esse espaço facilmente. E aí... eu vou pensar que tem uma atriz ótima, uma atriz negra que nunca vai acessar esse espaço de protagonista de uma novela ali. Então, é dolorido, né? Não sei se eu fugi muito, mas acho que é dolorido você reconhecer esses privilégios todos. Não, sim, isso acontece muito e é uma realidade. É esse entender que, tipo, poxa, isso tá acontecendo e essa ideia de, tipo, mostrar pra galera, olha, por que essa pessoa, a Jade Picon, conseguiu ter esse papel. Será que se fosse uma pessoa negra também teria? Sim. É um questionamento muito bom para se trazer, né? Você está falando de um termo que eu até tinha pesquisado antes, sobre o antirracismo, né? E aí algumas pessoas pregam, tipo assim, não seja apenas contra o racismo, não é contra o racismo, mas outro termo que eles usavam, não seja... não adianta não ser racista. Não ser só racista, não ser racista, mas ser antirracista. Sim. O que quer dizer antirracista? Tipo, o que eles querem trazer com antirracista? O que o movimento traz? Sim, então, primeiro pensando que antirracista pode ser qualquer pessoa, né? Pessoas brancas estão nessa luta antirracista, enfim. Sim. Mas, até fala, né? A luta antirracista. Porque eu não ser racista, eu vou me policiar nas minhas questões, no meu universo, no meu próprio umbigo. A partir do momento que eu sou antirracista, eu vou ter uma visão coletiva, uma visão social. E o meu ser branco fala assim, amigão, você foi racista, segura sua onda. É isso? Isso, é uma luta antirracista. Você tá ali numa roda, a galera tá com comentários racistas, você tá vendo claramente. Você pode ficar quietinho, não ser racista, não falar nada, né? Ou você pode atuar de uma forma... falar, tipo, ó, você tá sendo racista, amigão. Sim. Né? E aí isso... vai gerar problemas? Vai, mas é necessário. Aquela onda de comoção, né? E aí isso seria ser uma pessoa antirracista. Entendi, perfeito. Outra polêmica que eu quero entrar, hein? Outra polêmica. Polêmica, sim. Diga. O que seria o racismo inverso? Muita gente fala de racismo inverso. Ele existe, não existe, é um mito, uma lenda... O que é o racismo inverso? É o racismo reverso, né? Que o pessoal cria. Isso, eu falei errado, reverso. Que é muito engraçado. Tem que rir.
Sim, claro, desculpa, é um mito, uma lenda, o que é o racismo reverso, como é que acontece, onde eles vivem, como é que é isso? É um mito, né? Acho que é uma lenda, mas às vezes quando, hora ou outra, eu tô na internet e eu caio, assim, em alguns comentários e eu fico, ai, gente, enfim. Porque o que acontece? Hoje em dia não, mas às vezes na internet tem uma galera preta que fala assim, não fico com homem branco, ou não fico com pessoas brancas, ou essa pessoa branca, enfim, e fala de uma forma com raiva mesmo. Incisiva. Né? Até lembro uma piada, tem um humorista que eu gosto muito, que é o Yuri Marçal. Sim. E ele zoa, ele fala assim, não, mas o cara era rosa. Não tô zoando, ele era rosa, né? Falando de uma pessoa muito branca que tava no sol. E aí a galera às vezes olha isso e fala assim, gente, mas é racismo reverso, tá zoando ali a cor, ou porque o branco não tem boca, enfim, tá zoando a boca. Mas tem que entender que a gente tá falando, você pode falar o quê? Olha, você foi preconceituoso, você me discriminou, pode ser. Eu posso falar isso, né, de um tratamento diferenciado. Sim, perfeito. Discriminação e tal, perfeito. Posso falar isso, mas o racismo eu não posso falar. Porque aí você vai pro quê? Pensando que o racismo, ele não é só xingar boca a boca, ele é estrutural. Né? Ele tem um... Pensando, não quero ficar entrando num lugar conceitual. Mas eu tenho que entrar um pouquinho. Só um pouquinho. Porque o racismo, ele vai ser uma forma de aprendizagem. Então, tipo, a forma que a gente aprende, tipo, desde a escola. Ele vai ser estrutural. Ele vai ser no cotidiano, então não é só esse momento da fala, não é só o xingamento, não é só eu falar, seu neguinho. Não, é a forma como eu aprendo o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado. Tudo isso está influenciado pelo racismo, como se fosse um plano de fundo. Então, tem todo esse contexto histórico, não tem como você falar que sofreu racismo, porque não é naquele momento, é historicamente, é o seu grupo, né? Então, teve um vídeo que eu vi também de um humorista. Os humoristas, eles trazem isso de uma forma muito legal. Acho que todo humorista de stand-up, por exemplo, eles trazem assuntos polêmicos de forma... Sim. A maioria deles, pelo menos. Então, aí ele fala assim, quando seus antepassados forem escravizados, chicoteados, e aí você for viver a abolição, e depois ser jogado na rua, e ter que se constituir a partir, enfim, do nada. Passar por tudo isso... Aí você vem falar de racismo reverso, né? Porque a gente hoje tem uma visão muito individualista. Eu hoje, Karen, a minha vida. Mas dá pra pensar. Quem foi minha mãe? Quem foi minha avó? Quem foi minha... uma coisa que a gente vai pensar muito, não fugindo, mas o seu sobrenome. Às vezes, de onde vem o seu sobrenome? E às vezes a pessoa branca, ela tem muito claro de quem foi ali. Meu avô da Itália. Da onde veio... A sua história tá preservada. Sim. E eu não sei da minha. Ou tem muita gente que é Santos Silva, né? Que tem também esse contexto histórico, porque essa história foi apagada, anulada. Isso foi violento. Então, é isso que a gente tá falando quando fala você foi racista. Você tá revivendo toda uma violência. Aí vem alguém... Até no nome é violência. Até no nome é violência. Então, é isso. Então, é na estética. É na história. Enfim, na forma das relações amorosas, porque aí vai entrar num outro debate de quem os homens escolhem, quem as mulheres escolhem. Eu vi uma entrevista da Glória Maria que ela fala, né, que o próprio homem negro procura mulheres brancas porque ele entende que isso valoriza mais ele do que uma mulher negra. Sim, e aí tem esse papo também, até nas relações amorosas, como que eu aprendo, quem que eu vou buscar pra me relacionar. Então, você percebe que influencia tudo. É isso que a gente vai pensar. O racismo, ele é esse guarda-chuva. Então, quando você fala racismo reverso pra uma pessoa branca... ela não entendeu. Ela pode falar que foi discriminada, mas não sofreu racismo reverso. Sim. E só um adendo, né, que a gente tá falando da população preta. Quem entraria também nesse lugar de vivência racista é a população indígena. Sim, né? É que a gente pouco fala, mas sim. Que também entra nisso, mas restante não existe. Não é. Perfeito. A gente tá aqui falando de vira e mexe, que a gente usou o termo negro e preto, né? Eu acho que usei umas 4, 5 vezes aqui. Existe termo certo ou não? Porque muitas pessoas, aquelas que, por exemplo, tentam não ser racistas,
né? Elas tentam se policiar, saber falar, etc. Como é que eu me dirijo a uma pessoa? Eu falo negro, falo preto, eu já entendi que eu não posso falar moreninho, que eu não posso falar marronzinho. Mulato, exato. Sim. A pessoa já entendeu isso, mas aí ela fica naquela dúvida. Será que eu falo preto ou negro? Que jeito que eu me dirijo a uma pessoa afrodescendente? Né? Tem essa dúvida. Sim. Os dois termos estão certos? Um tá certo ou tá errado? Explique pra nós. Então, na verdade, não tem o termo errado. Acho que, como a gente falou lá no começo, tem muito isso do como que eu aprendi que é feio ser negro, e quando eu falo isso pro outro, parece até que eu tô ofendendo, né? Mas vem da tonalidade também, né? Acho que sim. Talvez porque, vamos, primeiramente, né? Pensando no IBGE. População, vamos voltar, que acho que é importante, né? Sim, claro. No IBGE nós temos brancos, pardos, amarelos, indígenas e pretos. Né? Então, o preto ele já tá no IBGE, não tá errado, já tá lá. E aí, juntando população preta e parda, população negra, né? Junta isso. Ok, então não tem, na lei, vamos pensar assim, não tem errado. Mas é engraçado essas perguntas, que vem muito, né? Acho que você está fazendo essa pergunta que vem muito, né? Que vem muito, o pessoal não sabe. Porque assim, quando você vai falar de uma pessoa branca, você não tem dúvida. Você não vai nem... Você vai perguntar o quê? Olha, seu nome. Quem que é aquela pessoa? É o João? É a Maria? Você vai perguntar o nome. Você não vai ficar... Nossa, será que ela é branca ou ela é amarela? Ou então, por exemplo, estamos no meio de um rolê aqui, né? De uma galera. Eu não vou falar aquele branco. Sim. Eu vou... Geralmente, assim, na maioria das pessoas falam assim, aquela pessoa com tal características. Que não o branco. Mas quando o contrário, tipo, não, aquele negro, aquele preto. E aí pensar como que você quer... Por que você tem essa dificuldade de nomear? Então, faz conta, eu tô querendo apresentar alguém. Conhecer uma pessoa, é um homem negro, é um homem preto, tanto faz. Porque você tá falando de uma forma... Homem. Enfim. Mas eu posso até racializar. Eu posso falar, conheci um homem branco. Posso especificar. Não tem problema. A questão é, quando eu vou usar esses termos pra falar, porque o negão lá, porque tem muito isso, né? Tipo, você sai andando na rua, porque é o negão. É até um lugar carinhoso. As pessoas excluem o nome das outras pra dar esse nome. O negão. Mas vamos lá. Agora eu vou talvez entrar numa polêmica. Por exemplo, da mesma forma que o pessoal fala negão, alguns falam alemão, né? Tipo, o alemão e tal. Existe aí uma tolerância para isso, por exemplo, eu chamar um amigo de negão de forma carinhosa, sem nenhum tipo de ofensa. Existe problema nisso? Ou isso vai ser visto pela galera, pela comunidade negra como algo ofensivo? Porque, por exemplo, até a própria galera, que são o pessoal negro e pardo, vão se chamar talvez de negão. Tipo, negão, pá. Então, mas é isso. Dentro da comunidade ali. Agora, é a minha visão. Claro. Pode ser a pessoa falando, não, olha, tem um meu amigo que fala, eu não me incomodo, ok. Mas uma pessoa branca que é brancão. Vou aderir. Mas assim, uma pessoa branca falando pra pessoa negra, ô negão. Pode ser num contexto muito íntimo, mas isso socialmente não é. Sim. Não é interessante, não é legal. Sim, né? Por exemplo, vamos supor que no contexto muito íntimo, sua família, amigos, parará, eles se entendem assim, tá ok. Agora, se por exemplo, eu entendi, no meio de uma sociedade, a galera ali, tipo, no meio social, que não seja íntimo, eu falar assim, negão, já, vamos supor, que eu esteja no meio de muitos negros e eu fosse branco, tipo... não. Não, assim, ia ser realmente muito estranho, né? Porque... Só se tivesse esse de volta, né? O brancão. Porque, o que acontece? As pessoas tendem a ver muito a cor da pessoa preta. Mas o branco, ele é visto como neutro. Sim. Né? Buscam outras características, como eu falei, buscam outras características que não a cor dele. Sim, então, nossa, você faz isso, você tem um médico que é preta. E o branco, ele é o neutro, ele é o esperado, ele é o natural. Então... É esperado que ele seja médico. Então, bom, a questão do termo não tem problema, é só a forma que você vai usar, né? O tom que você vai usar. Tonalidade, né? Tipo, seu preto, tipo, preto. É igual, tipo, uma namorada chamando ela de o preto e tal. Normal. Né? Sim. Você acha que ainda existe a escravidão nos dias atuais? Sim, não e por quê?
Escravidão se diz no trabalho mesmo, no termo do trabalho escravo? Vamos tentar melhorar a pergunta. Se pode ser, Uhum. pode ser nesse sentido do trabalho escravo, mas vamos tentar também abrir nossa mente para uma escravidão mais velada. Vamos primeiro pro mais claro, assim. Existe uma escravidão atualmente ou não? Olha, você foi falando, acho que escravidão, não vou usar o termo escravidão, mas o trabalho doméstico. Né? Empregadas domésticas, elas fazem um trabalho que não é valorizado. Atualmente, né, que teve a lei trabalhista para elas, mas eram o quê? Mulheres, em maioria negras, né, que recebiam muito pouco para ficar ali, para ficar dormindo nas casas, limpando casas. Tinha o quartinho da empregada. Minha mãe foi empregada doméstica a vida toda, eu acho. Sim. Tem um filme da Regina Casé, né, que é O Que Horas Ela Volta, que ele desenha muito esse lugar, que assim, maioria muito racista, né, que assim, você é quase da família, que a gente tava falando do Django, né, você é quase da família, mas não come na mesma mesa, né, não tem direito trabalhista, não tem direito à folga, mas você tá aqui, quase da família. Então, te consideram como, né? Sim, se eu fosse pensar na questão da escravidão, acho que o mais próximo seria o trabalho doméstico. Sim, perfeito. E exatamente, é isso que você está falando. Eu sei mais a fundo porque minha mãe foi empregada doméstica há muito tempo. E tem muito disso, né? De ela ser quase da família. Ela para uma família por anos. Sim. Tipo, acho que mais de 10, 15 anos. Mas família. E tinha essa ideia, né? Tipo, você é quase da família, né? Por mais que houvesse um carinho, né? Tinha férias, 13º? Então, só depois da regulamentação das empregadas domésticas que ela começou a ter. Sim. Entendeu? Foi só a partir dali. E que foi um pouco um tabu, viu? Eu lembro, eu ainda morava com minha mãe na época, eu lembro que foi um tabu, de, tipo assim, eles acharem dificuldade pra isso, sabe? Procurarem empecilhos pra que isso acontecesse. Sim. Mas eu falei pra ela, mãe, vai pra cima, continua, né? Adolescente, mas eu falei, não, é seu direito, vai pra cima, exige isso que esse te dá. Sim. E aconteceu, mas acho que não foi só com essa família, foi com um monte de família que tinha empregado doméstico que sofreu com isso, mas se fazia necessário, né? Eu quero ter um funcionário que limpe a minha casa, mas eu não quero pagar por isso. Eu não quero pagar pelos direitos que ele tem, né? Eu pago um salário que eu entendo ideal, às vezes nem era o salário mínimo, né? Eles baseavam lá no salário X, isso aqui tá bom pra você, e talvez é o que a minha vizinha paga pra empregada dela, então eu vou pagar também. E não, né? Tem, por exemplo, o subsídio, né? Dissídio, quer dizer, o dissídio que vai aumentando até entender que é uma profissão regulamentada. Necessário. Sim. Necessário. Muito bem. Você falou pra mim sobre o antirracismo e aí acho que cabe na última pergunta que eu ia te fazer, que as atitudes de combater o racismo não é somente não ser racista, mas é chegar lá e bater de frente, questionar, cobrar, e acho que vai além também de cobrar politicamente, de fazer movimentos, etc. Mas é cobrar no meio da galera, no meio da família, no churrasco da família, alguém foi racista, mas eu sou branco, não tenho espaço de fala. Você tem espaço de fala. É esse espaço. Né? Talvez você não tenha a propriedade total, mas você pode falar, né? Seria mais ou menos isso? Sim. E aí acho que é até legal a gente fazer um compilado, né, de atitudes antirracistas. Tanto isso de se posicionar nas conversas, né? Por exemplo, então uma família, todas as pessoas brancas, mas uma estudou sobre, sabe sobre, viu sobre e pode falar. Mas, bom, representatividade, né? Tipo, você pensar na sua playlist, quem são os cantores negros, ou quantos professores negros você já teve, ou, enfim, os espaços que você frequenta, ter esse olhar crítico. Eu vou escolher aqui funcionários dentro da empresa, quantas pessoas pretas tem nesse grupo. Então, além da fala, de combater na fala, você foi racista, porque você não vai encontrar, você não vai ver esse racismo na imagem, mas você tem uma atitude já, olha, no meu grupo social, quantos amigos pretos eu tenho, na minha empresa, quantas pessoas pretas eu tenho, conhecer a história, quantas pessoas pretas eu voto, quantas pessoas pretas, enfim, estão pensando sempre que tem metade da população. Então, ter esse olhar crítico para a sociedade, que é cansativo. Sim, demais. Né? Mas
E também, lógico, né? A fala, sempre se posicionar. Ó, isso foi racista, tá? Não, perfeito, muito bom. A nossa conversa, ela poderia ter, sei lá, 4, 5 horas de conversa aqui, né? Mas sabemos que todos nós temos tempo e você também tem o seu. Mas eu quero já agradecer o seu espaço, o seu tempo, porque eu agradeço todo mundo que veio aqui, eu agradeço e acho que vou agradecer ainda mais você, porque talvez dentro de todas as pessoas que eu trouxe aqui, eu acho que esse é um dos assuntos mais pertinentes. Não que as outras pessoas não sejam, mas esse é muito. Sim. Né? Muito. Acho que como começou a conversa, nós temos que falar, temos que elucidar. E agradeço por você ter vindo. Confesso que eu tive dificuldade de achar alguém para falar sobre isso. Dificuldade máxima, assim. Por quê? Exatamente porque as pessoas não falam sobre isso, né? Sim. E aí eu lembrei de você, vou chamar a Karen porque ela vai ser a pessoa ideal para mim agora, né? Pra falar disso. E ótimo, você aceitou de primeira, não teve êxito, tipo, não, aliás, teve êxito, tipo, você falou, não, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu já agradeço. Bom, posso falar? Claro, lógico que pode, o espaço é seu. Não, primeiro por ser, aceitei, logicamente, fiquei muito feliz por ser você, né, claramente. Mas também com um certo, acho que sempre receio, porque apesar de ser um assunto que eu pesquiso, às vezes eu fico com... Que é o que a gente fala de cair num grupo, né? De tipo, representar sempre o grupo. Então, olha, só uma pessoa negra pode falar sobre racismo. Não, poderia ser uma pessoa branca também falando sobre, se ela tivesse propriedade pra isso, sim. Sim, poderia falar. Mas eu achei importante, achei muito legal falar sobre isso. Apesar de ser um assunto difícil, né? É um assunto que existe criticidade. Às vezes até vai me dando uma coisa assim que eu falo, poxa, eu deveria falar isso e mostrar dados, né? Porque as pessoas não acreditam na nossa fala. Tem que mostrar dados, comprovar, trazer dados históricos. E mesmo assim, ainda vão sempre aparecerão resistentes. Então, mas ter esse espaço de falar, e como eu coloquei, falar fora de uma bolha. Né? Isso. Porque... eu tô lá na universidade, num grupo, falando sobre relações étnico-raciais, todo mundo quer saber sobre. Sim, tá todo mundo interessado. Todo mundo interessado. E aí, quando você fala, existe racismo reverso, existe preto ou negro, que são perguntas muito leigas, sociais, enfim. Sim. É legal porque tem a oportunidade de explicar, sem precisar de um contexto... A pessoa tá num contexto racista. Sim, né? exato. Não precisa estar numa roda ali pra perguntar. Não, ela vai ouvir agora e vai... Poxa, entendi. Espero, né? Espero que entenda. A ideia do podcast é exatamente essa. É trazer informação para as pessoas que não têm e trazer aprendizado da melhor forma possível. Perfeito. Sim. Parabéns por isso. Por que você tá buscando isso. Você tá estudando para isso. Parabéns. Obrigada. E... a última pergunta, não sei nem se é pergunta, mas geralmente eu peço que os convidados tragam uma indicação, seja de livro, seja de filme, seja de rede social, algo que você entende que é ideal, que é legal, que você gostaria de partilhar com a galera. Pode ser assim, mais de um? Pode, eu acho. Tá, então, Instagram tenho pra Preto Ler, que é muito legal. Acho que eu sigo eles. É bem bacana, assim, de primeira eles têm bastante conteúdo escrito sobre, que é legal. Tem esse livro que eu falei, que é o Memórias da Plantação, Racismo Cotidiano, que é o da Grada Quilomba. Ele fala um pouquinho de psicanálise, mas eu acho que ele é um livro popular. Eu acho, né? Eu entendo. Mas, de toda forma, sempre tem a de Jamila Ribeiro, né? Jamila Ribeiro, eu sigo ela também. Com o manual antirracista, que é bem acessível, enfim. Pensando... em filme, eu acho que a gente falou do Django. O Django é muito bom. Ele é um filme muito legal. Às vezes ele não fala... Ele não tem aquele lugar político, vai falar de racismo, mas a história... a história é perfeita. A história já faz você questionar. E Corra, né? Acho que Corra é um bom filme também. Corra eu nunca assisti, mas sim, eu já vi críticas que falam sobre racismo no Corra, mas eu não assisto porque eu não gosto de filme de terror, velho. Mas é tão bom. É um suspense, assim. Que terror, não. É um suspense. E ele também é um filme que ele tem esse lugar antirracista, mas não fala nada. Sim, né? É velado. Porque... eu posso fazer uma crítica. Claro. É uma indicação / crítica. Tem uma Medida Provisória, que é o filme do Lázaro. Sim. É bom também, mas aí ele já é esse filme que tem na fala, no roteiro, não, porque tem que ser antirracista, e às vezes é um pouco cansativo pra quem tá assistindo, né? Eu acho que a população, que as pessoas brancas podem assistir com esse intuito de se letrar, de entender,
Mas às vezes a população negra que já sabe, já fica, tá bom. Já entendi, já. Já entendi. Já entendi. Então, mas enfim, fica de indicação também, medida provisória. Bacana, muito bom. Obrigado de novo pela sua presença, pelo seu tempo. Obrigada. Agradeço pela sua atenção e elucidação do assunto. Esse conteúdo vai ser muito útil para todos nós. Sim. E eu já quero agradecer você que acompanhou até aqui, você que teve essa oportunidade grandiosa de aprender um pouco sobre esse assunto. Espero que a partir de hoje, você que não tinha tanta essa informação, que você possa absorver e não somente combater o racismo, mas ser antirracista também, certo? Então, fique bem, um abraço e até o próximo episódio de Voz Terapia.